Esse cafezinho é um momento mais descontraído, onde as pessoas podem ficar à vontade para levantar a mãozinha aí, tem uma mãozinha que você levanta, e você entra numa fila de pessoas que querem falar, e a gente vai conversar um pouquinho aqui agora com aqueles que querem, às vezes, fazer um comentário ou fazer alguma pergunta, né? Vocês podem ficar à vontade e podemos iniciar o momento de cafezinho, então. Não adianta nada você estar aqui estudando segundo grau de oração se você não começou a rezar ainda. Isso aqui, assim, só se isso aqui, tudo que eu tô falando aqui, lá no segundo grau de oração, motivar você a rezar e começar a caminhada, né? Pode ser que você sim aproveite alguma coisa. Boa noite a todos, Boa boa noite. noite, Diego. É muito bom esse encontro aí nosso hoje, bastante esclarecedor. Eu vou anotando tudo no meu livro, porque a linguagem de Santa Teresa é muito difícil de se entender. Eu, pelo menos, tenho muita dificuldade. Usam os termos assim que não são muito atuais, né? Aliás, não são atuais, nem um pouco. Então, seus esclarecimentos são excelentes, quero te agradecer demais. E aí, a pergunta que eu quero fazer é o seguinte: a oração de quietude, ela tem a ver com a meditação, quando a meditação comum que você aprende aí, outros tipos de meditação, seria essa a oração de quietude? Pois é, Maria Carmen, não é, não é, não é uma meditação. A oração de quietude, na verdade, é um recolhimento sobrenatural que Deus dá à alma. Então, por exemplo, você tá aí todo dia rezando, você vai lá, né, para o seu altarzinho ou na sua cama, não sei onde você reza, você vai começar a sua oração, né, e vai rezar, e tem dias que são bons, tem dias que são mais secos e tudo mais. Quando a alma chega ali no segundo grau de oração, o que que acontece? A pessoa começa a rezar, não sei se vocês já tiveram essa experiência, de estar rezando e de repente você está tão recolhido ali, você está tão inserido na oração, que o tempo até passa rápido, que você está tão ali envolvido com aquela oração, que a coisa está gostosa e tudo está fluindo. É mais ou menos isso, mas ainda é diferente, porque quando a pessoa, antes de chegar nesse grau de oração, no primeiro grau de oração, quando isso acontece, que ela está ali no momento gostoso, e está rezando bem, e está bem envolvida ali com a oração, tem muito gosto, e você vê que tem um recolhimento, é como se tivesse um recolhimento de todas as faculdades ali. Agora, esse outro recolhimento, ele é um recolhimento sobrenatural, por exemplo, às vezes você vai estar, não sei, dirigindo, eu vou viajar, ou então tô indo para o serviço, aí demora até chegar no serviço. Aí você começa uma oração, né? Vou rezando daqui lá no meu trabalho. Você começa a oração e de repente, quando você vê, você tá com um recolhimento, você tá meio bobo, meio, né, como é que fala? Tá ali num recolhimento, é um recolhimento diferente. Você sente que você tá recolhido, você não entende muito bem o que que tá acontecendo. Você não perdeu, você tá vendo tudo que tá acontecendo, né? Mas a pessoa, ela tá um pouco travada. Aquela pessoa, ela está travada, e é um travado bom, é um travado de recolhimento, parece que tá só aquela pessoa e Deus ali, eles estão tendo um encontro agora, né, como se a vontade tivesse tendo um encontro nesse momento com Deus, a nossa vontade com Deus, e a pessoa está recolhida. Consegue dirigir normal, não vai bater o carro, né, pelo contrário, se abusar vai dirigir melhor, é, tudo vai acontecer normal, né, assim, no sentido de a pessoa consegue responder uma outra pessoa com um pouco de dificuldade, mas consegue. Eh, então, assim, uma pessoa, quando ela tiver, ela vai entender, ela vai saber: "Olha, aconteceu algo diferente", né. Mas não é isso não, ninguém consegue induzir isso. Por exemplo, a senhora perguntou, é um tipo de meditação, é uma meditação? Nesse momento, vamos supor que a senhora não está no segundo grau de oração hoje, independente do que a senhora fizer, a senhora não consegue provocar isso. É algo que vem do céu, é uma graça de Deus, como é que fala? É um presente de Deus mesmo, né, para a alma naquele momento, e você vai tirar meio que umas férias de uns 30 minutos ali, 40, depende do tempo que durar, vai tirar umas férias ali com Deus. "Não, vamos passar um tempo nós 2 aqui juntos", ainda que você esteja no meio de outras coisas, ainda que você esteja no trânsito, freando, parando, vendo sinal, tal, mas
sua alma tá de férias ali com Deus, e tá só vocês dois ali, vai curtir um tempinho juntos, né? E é isso, né? A pessoa, quando ela viver isso, ela vai saber que algo aconteceu, algo diferente aconteceu com ela ali. É difícil explicar uma coisa que não tem com o que comparar. A gente não tem com o que comparar né, coisas, como é que fala? Mudanças na alma, benefícios na alma, gostos na alma. A gente não consegue explicar essas coisas. Santa Teresa, tadinha, ela peleja, ela tem um trabalho enorme para explicar isso aqui. Ela fala, olha, é Deus que me dá as graças para explicar isso aqui, porque explicar isso aqui que eu tenho que explicar é loucura, né? Chega assim, meu Deus do céu, quando ela chega lá nas Quintas Moradas, né, que é o terceiro grau de oração, quando ela vai explicar assim, nossa, eu tenho que explicar isso aqui agora. Não, meu Senhor, me dê as graças para explicar isso aqui, que eu não fale muita bobagem, né? Me ajuda. E Deus realmente ajuda ela a explicar. Ele queria, né, propagar esse caminho e que outras pessoas tivessem acesso, né? Mas isso aí é o bom é que Santa Teresa para muitas coisas ela fala, olha, não se preocupe. Quando chegar a sua hora de ter, você vai entender o que que é. Você vai ser, eu tive essa oração. Interessante é a pessoa, quando ela, nas Quintas Moradas, tem uma oração. Eu acho que não são todas as pessoas que chegam nas Quintas Moradas e tem esse tipo de oração. É a oração de união. É a união da vontade da pessoa com Deus. E essa oração de união, ela produz a pessoa, ela como que apaga, ela meio que desaparece desse planeta e tem um encontro com Deus. E quando ela volta, ela não entendeu nada que aconteceu. É algo assim. E ela fala: olha, a pessoa que tem esse tipo de oração não tem dúvida nenhuma que se encontrou com Deus. Porque houve mesmo, verdade, o encontro com Deus. Então, assim, é bom quando Deus dá essas graças, a gente ter esse tipo de oração, esse tipo de coisa, né, de experiência, porque fica claro para a pessoa onde ela está. Assim, olha, tô aqui. As provações da vida, parece que ficam mais fortes também, ou não, nesse primeiro grau. Toda essa caminhada, do primeiro grau de oração até o quarto grau de oração, é tudo purificação, essa é a palavra. É tudo purificação. É Deus te purifica no primeiro grau de oração, purifica no segundo, purifica no terceiro, e purifica no quarto. E me parece, que eu não tenho tanta experiência assim, eu não lembro de ler isso, de ver, né, como acontece esse aumento, se acontece um aumento de, né, nas Provações, purificações. né? Então, assim, eu sei que Deus vai purificar a alma no primeiro grau de oração. Eu acho que a purificação não é muito pesada. Eu sei que no segundo grau de oração é purificação pesada, dói, é chato, não, incomoda muito, é pesado, né? O terceiro grau de oração, eu vou dizer que eu não sei. A gente não tá lá ainda, eu não estudei, né, muito bem ainda, então, assim, eu não sei. E eu sei que no quarto grau de oração, que são as sextas moradas, aqui a alma, ela vai no inferno. Ela tem aqui as dores do purgatório nas quartas moradas. Isso, palavra de Santa Teresa d'Ávila. Então, assim, eu sei que primeiro grau de oração, a purificação não é muito pesada. Até porque se for pesada demais, você não aguenta e não vai nem caminhar, você não vai nem entrar nessa via, né? Aqui não é muito pesado. Eu sei que no segundo é pesado. O terceiro eu não sei, ainda não tenho experiência. E eu sei que o quarto grau de oração é pesadíssimo. Como diz o Padre Paulo aqui é os sofrimentos é da gota serena. Aqui igual eu tô falando, você vai se purificar aqui para você entrar no céu, para você ser santo. Ou seja, aqui é a purificação do purgatório. Deus vai querer o seu purgatório aqui na terra para que você entre direto no céu. Isso é a santidade. O santo, ele não entra, não passa no purgatório, ele vai direto pro céu. E é só o santo. Qualquer outra pessoa, se a pessoa não é santa, ela vai passar pelo purgatório. Não tem uma coisa entre purgatório e céu, né? Então,
eu sei disso, vai ter sofrimento, mas você não se preocupe. Deus, que é um grande pai, que te ama muito e sabe o quão você consegue aguentar de sofrimento, e ele quer que você passe por aquele sofrimento para o seu bem, para você se purificar, para poder se unir a ele lá nas sétimas moradas, lá, né, que se você seja santo. Então, assim, ele vai dar as graças para que você suporte aqueles sofrimentos, e creio eu que ele vai também te dar um certo entendimento. Olha, esse sofrimento aí é porque você precisa dele. Ou seja, se ele te der esse entendimento, você já vai abraçar aquele entendimento. Olha, então eu quero ele. Se eu preciso desse sofrimento para ser santo, então eu quero ele, né? E não vai só te dar esse querer do sofrimento, mas vai também te dar a força para conseguir sofrer ele. Não adianta ele te dar uma coisa pesada demais, você não consegue carregar. Ele vai te esmagar, né? E Deus, ele é um pai, ele não vai querer isso. A não ser que ele queira, só, olha, vou te esmagar aqui só para você ver que você ainda está muito fraco, você precisa ser mais forte, você precisa, não sei, vai te mostrar alguma coisa por aí, mas Só comentar isso que ela perguntou das provações, eu acho que de repente pode ser pelo fato de como a gente começa a se dedicar e a gente começa a aumentar nossa sensibilidade para o nosso próprio pecado, então, pelo menos eu percebo isso comigo, assim, começou a me dar mais essas tristezas, essas coisas pelo que estava passando, por ver, conseguir enxergar melhor a minha miséria. Então, não sei se é disso que ela está falando, mas, enfim. E eu até tirei uma foto e enviei para você um texto que eu estava agora numa reunião falando sobre o silêncio, só que é Santa Faustina, né? Que é uma reunião do apostolado da Divina Misericórdia. E aí ela fala, se você me permitisse ler só uma frasezinha aqui, sim, claro. ela fala, que está falando sobre a língua, né? Como a nossa língua pode ser mortífera. E aí ela fala, a religiosa que não sabe calar-se nunca atingirá a santidade, ou seja, jamais será santa. Que não se iluda, mas para ouvir a voz de Deus é preciso ter o silêncio na alma e permanecer em silêncio, não com o silêncio sombrio, mas com o silêncio na alma, isto é, estar recolhido em Deus. Pode-se falar muito e não interromper o silêncio. E ao contrário, pode-se falar pouco e sempre romper o silêncio. Então, acho que tem a ver com essa questão aí que você estava falando do silêncio, né? Pode-se falar muito e não interromper o silêncio, porque acho que no fundo a gente vai estar tão recolhido em Deus que você está até falando, mas não sei, deve dar a impressão de ter dois de você, né? Um está recolhido em Deus e o outro está seguindo com as suas atividades. É engraçado que eu li isso e pensei em comentar com você, aí justo quando eu ligo, vocês estão falando do silêncio. Obrigado, Lívia. Realmente o silêncio ele é muito importante, igual a Lívia leu ali pra gente, né? Às vezes a pessoa fala muito, mas ela pratica o silêncio. Na verdade, é um silêncio interior. É um silêncio para ouvir a voz de Deus na sua alma, ou no seu coração, se você quiser dizer, né? E esse silêncio ele é importante. E o silêncio externo, das coisas externas, ele influencia esse silêncio interno, né? Sei lá, eu tô passando por um momento na minha vida espiritual onde eu estava muito fraco para muita coisa, muito fraco para afastar de redes sociais, por exemplo, vendo muita coisa de política na internet, e eu já tinha parado com isso há muito tempo, então aí veio essas coisas, né, uma instabilidade, né, principalmente com celular, redes sociais, e aí eu senti a necessidade, só, olha, e eu sabia que estava errado, mas eu estava muito fraco para agir, né, e mesmo pedindo a Deus, eu vi assim, pô, eu tô fraco, eu pedi a Deus o auxílio, mas parecia que era vontade de Deus mesmo, Deus queria por algum motivo que aquilo acontecesse, aí, às vezes até para causa do que aconteceu, né, me veio, né, uma ideia de criar um grupo de pessoas que começam que vão evitar as redes sociais, evitar, chama distrações não, grupo no WhatsApp, e a pessoa fica ali dentro,
até ela, se ela cair, você olha, nossa, né, eu sabia que eu estava errada, mas eu fiquei muito fraca e fiquei vendo rede social ali, notícia e tal. Aí a pessoa sai do grupo, quando ela inteirar 24 horas que tá sem rede social de novo, né, que tá sem as distrações de novo, ela volta pro grupo. Então, o Padre Paulo fala muito sobre isso, sobre essas distrações, né, da importância de correr dessas distrações. Então, assim, para a gente ouvir a voz de Deus, né, a voz, e Deus fala no nosso coração, a gente tem que se recolher. E aí, o recolhimento, ele começa, né, eu não falei ele começa, mas o recolhimento externo, ele também é parte do recolhimento interno. Não adianta, às vezes, você tá no seu momento de oração, que é um recolhimento interno, mas tá o dia inteiro nas redes sociais, procurando notícia, procurando distrações, né? Vai te atrapalhar no seu recolhimento interno. Então é isso, né? Aí esse outro recolhimento, pessoal, das eu ia falar quartas moradas, que é das quartas moradas também, mas do segundo grau de oração, esse recolhimento é um recolhimento sobrenatural. Ele é um recolhimento que acontece, e ele é um recolhimento que você repara, você fica, ele acontece, ele é assim, vamos supor, você tá lá rezando, e de repente você entra nesse recolhimento, né? É um momento, né? É um momento que acontece, você entra naquele momento ali, com aquele recolhimento sobrenatural, e você vai estar tirando ali umas pequenas férias com Deus ali, né? E esse é um recolhimento diferente. E ali, Santa Teresa dá dicas, olha, quer tirar proveito desse recolhimento? É, não dê ouvido às distrações que vierem naquele momento, só curta aquele momento com Deus, só curta. Não faz mais nada, ignore as outras faculdades que vão querer atrapalhar, o intelecto e a memória, ignora, né? Às vezes a memória vai fazer lembrar de uns negócios meio atrapalhado, que vai estar querendo atrapalhar ali seu momento com Deus, mas você ignora essa faculdade, a memória, ignora o intelecto e tudo vai bem, né? Então, é isso. Isso, Santa Teresa não fala aqui, então eu também não vou falar, né? Mas não acontece todo dia, toda hora, né? Vai acontecer, creio eu, uma vez ou outra, né? Quando Deus quiser dar a graça desse tipo de oração de quietude, esse tipo de recolhimento sobrenatural, né? Já que ninguém quer comentar mais, a gente fica por aqui hoje, né? Foi um encontro gostoso. Creio eu que os próximos encontros agora vão render, vão ser um pouco mais rápido, né? Pelo menos no desenvolvimento do livro. E, e é isso, né? A gente fica por aqui. A gente se encontra novamente segunda-feira que vem, se Deus quiser, né? Que Deus abençoe todos vocês. E eu suplico ao meu Jesus que se faltar da parte de vocês, que Ele supra aquilo que faltar da parte de vocês para que vocês sejam santos, né? E que vocês, da parte de vocês, peçam, peçam todos os dias, peçam várias vezes por dia, Senhor, que eu seja santo. E não ponha condição, não. Fala assim, custe o que custar. Faça o que o Senhor quiser, que eu seja santo. Ainda que me doa, que eu seja santo, né? Peçam a Ele. Peçam a Ele, para que se vocês verem que está difícil perseverar na oração, peçam a Ele, Senhor, que eu reze hoje, que eu reze amanhã, que eu reze todos os dias, né? Por favor. Ainda que seja durante o dia, pequenas conversas com Ele durante o dia, mas que eu nunca me afaste da oração, nunca mais. Amém. Que Deus seja louvado, que e viva Cristo Rei, salve Maria, e até segunda-feira que vem. Tchau, tchau.